Ei, traders! Neste vídeo, vou mostrar a vocês 4 estratégias de trading simples de aprender que podem gerar lucros de $500 por dia. E, claro, todas essas estratégias foram testadas para garantir uma alta taxa de acertos, então vocês podem confiar que elas funcionam. E a melhor parte é que eu detalhei instruções específicas que são fáceis de seguir. Depois de assistir a este vídeo, vocês poderão implementar esses passos e começar a operar imediatamente. Vamos à primeira estratégia. Para esta estratégia, vamos aproveitar o que é chamado de stop hunt, caçada de stop, para identificar oportunidades de negociação. Agora, para quem não sabe o que é um stop hunt, aqui está um exemplo. Digamos que você olhe um gráfico e veja o preço rejeitando uma área várias vezes, então você traça um nível de suporte. Depois, quando o preço se aproxima desse nível novamente, você pensa, o preço já reverteu deste nível de suporte no passado, então talvez ele possa reverter novamente. Esperando por uma reversão, você entra em uma posição de compra. Sendo o trader disciplinado que é, você não esqueceu de colocar seu stop loss, então você o posiciona logo abaixo desse nível de suporte. No entanto, em vez de reverter nesse nível, o preço desce, atinge seu stop loss e só depois sobe novamente. Isso é chamado de stop hunt e é feito intencionalmente por instituições para atingir os stop losses de traders individuais. Agora, usando a técnica certa, podemos realmente aproveitar esses stop hunts a nosso favor para obter oportunidades de negociação com alta taxa de sucesso, e é assim que funciona. O primeiro passo é encontrar um nível-chave óbvio. Este pode ser um nível de suporte ou de resistência. Mas lembre-se, a palavra-chave aqui é o óbvio, porque você quer encontrar um nível que muitos traders individuais também estejam observando, o que geralmente o torna mais suscetível a um stop hunt. Aqui podemos ver que o preço subiu até este nível e reverteu, tornando um nível de resistência óbvio. O próximo passo é esperar o preço se aproximar desse nível novamente e rompê-lo. Quando isso acontecer, você deve observar mais de perto a ação do preço naquela área. Então, dê um zoom para 2 intervalos de tempo abaixo. Por exemplo, atualmente estamos no gráfico de 4 horas, então vamos dar um zoom para o gráfico de 2 horas. Agora, no gráfico de 2 horas, podemos ver uma grande vela verde rompendo aquela área de resistência. Surge a questão: como sabemos se isso será um stop hunt ou um rompimento real e o preço continuará subindo? A boa notícia dessa estratégia é que podemos obter lucros independentemente do que acontecer. O que faço, então, é que assim que o preço romper essa área de resistência, imediatamente coloco uma ordem de venda limitada abaixo desse nível-chave. Agora, para aqueles que não sabem o que é uma ordem limitada, é simplesmente uma ordem para abrir uma posição a um preço específico. Assim, somente se o preço tocar na minha ordem limitada, uma posição de venda será aberta. Caso contrário, nenhuma posição será aberta. Fazendo isso, se o rompimento for um stop hunt, nossa ordem de venda será ativada e lucramos quando o preço reverter para baixo. No entanto, se for um rompimento real e o preço continuar subindo, nossa ordem de venda não será acionada e não perderemos dinheiro. Para adicionar uma camada extra à estratégia, também podemos colocar uma ordem limitada de compra acima do rompimento. A ideia é operar em ambas as direções. Se for um rompimento real, nossa ordem limitada de compra será ativada e lucramos à medida que o preço continuar subindo. Por outro lado, se for um stop hunt, nossa ordem limitada de venda será ativada e lucramos quando o preço reverter para baixo. Claro, ainda existe o risco de o preço se mover na direção oposta depois que uma de nossas ordens limitadas for acionada. Por isso, é importante definir um stop loss e uma meta de lucro assim que uma das ordens for ativada. Vamos ver qual ordem será acionada. Como você pode observar, o preço se moveu para baixo e ativou nossa ordem limitada de venda, abrindo uma posição de venda. Após a posição ser aberta, colocamos um stop loss no meio da vela de rompimento e uma meta de lucro 4 vezes maior que o stop loss. E como você pode ver, o preço continuou a cair e atingiu nossa meta de lucro. Agora, vamos para a segunda estratégia. Nesta próxima estratégia, utilizaremos a ferramenta de retração de Fibonacci, mas de uma forma ligeiramente diferente do que geralmente é ensinado. Para aqueles que não sabem como funciona a ferramenta Fibonacci, aqui vai uma breve explicação. É simplesmente uma ferramenta usada para identificar onde um pullback ou retração pode terminar. Por exemplo, se o preço sobe e faz uma pequena retração, podemos aplicar a ferramenta Fibonacci para saber onde essa retração pode terminar. Para isso, você arrasta a ferramenta do ponto mais baixo até o ponto mais alto do movimento. Depois de aplicada, os traders observam esses níveis, pois eles frequentemente atuam como possíveis áreas onde a retração pode acabar. Para esta estratégia específica, utilizaremos apenas os níveis de 0.618618 da Fibonacci. Para isso, acesse as configurações da ferramenta Fibonacci e desative todos os outros níveis, exceto 0.618618.
Após fazer isso, sua ferramenta Fibonacci deve ficar assim. Agora, veja como operar com essa estratégia. O primeiro passo é identificar uma ação de preço que esteja em tendência, seguida de uma leve retração, como neste exemplo. Em seguida, aplicamos a ferramenta Fibonacci nessa ação de preço. A partir daqui, aguardamos o preço recuar em direção ao nível de 0,618 e tentamos observar se há algum tipo de rejeição nesse nível. Para isso, fazemos uma análise de múltiplos timeframes, observando gráficos de prazos menores para analisar melhor a ação do preço. Estamos no gráfico de 4 horas. Vamos dar um zoom para o gráfico de 1 hora. Agora, no gráfico de 1 hora, podemos aplicar o indicador MAC para confirmação de tendência. Como você pode ver, o indicador MAC cruzou para cima depois que o preço atingiu o nível de 0,618, o que confirma que o preço provavelmente irá subir a partir desse nível. Voltamos ao gráfico de 4 horas e abrimos uma posição de compra. O próximo passo é usar novamente a ferramenta de Fibonacci, selecionando os últimos topos da retração e arrastando até os fundos da retração. É aqui que o nível de 1,618 entra em ação. Usamos esse nível para definir nosso alvo de lucro. Basta deixar a operação correr. Como podemos observar, o preço atinge exatamente o alvo de lucro definido. Passamos para a terceira estratégia. Diferente das anteriores, esta é uma estratégia de scalping, realizada no gráfico de 1 minuto utilizando o indicador CCI, Commodity Channel Index. Com base em testes retrospectivos, o CCI é particularmente eficaz para identificar divergências. Para quem não sabe identificar divergências, aqui vai uma explicação rápida. Geralmente, um indicador acompanha o movimento do preço. Se o preço forma topos mais altos, o indicador também mostrará topos mais altos. Porém, em certas configurações, ocorre o oposto. Por exemplo, o preço forma fundos mais altos, mas o indicador exibe fundos mais baixos. Isso é chamado de divergência. Especificamente, este é um caso de divergência oculta de alta, que representa uma boa oportunidade para abrir uma posição de compra. Existem vários tipos de divergências, e você pode usar um guia visual para identificá-las. Agora, vamos para a quarta estratégia. Esta é uma das estratégias mais lucrativas que tenho, permitindo-me escalar minha conta de trading de forma considerável, e é assim que ela funciona. Sabemos que os mercados estão em tendência cerca de 30% do tempo e permanecem em consolidação, ou lateralização, cerca de 70% do tempo. Isso significa que os preços nem sempre seguem uma tendência definida. Na maior parte do tempo, movem-se lateralmente, oscilando entre certos níveis. Por causa disso, se você souber uma estratégia para operar mercados laterais, poderá gerar sinais mais lucrativos. Aqui está como essa estratégia funciona. O primeiro passo é identificar o mercado lateral, que é um mercado que se move principalmente de forma horizontal. Durante o mercado lateral, você deve identificar os níveis de suporte e resistência dentro dessa faixa. Por exemplo, se o preço rejeita um nível superior várias vezes, esse é o nível de resistência. E se rejeita um nível inferior, esse é o suporte. Agora, explico como opero mercados laterais de maneira diferente da maioria dos traders. Em vez de operar apenas nesses níveis-chave principais, aproveito também a ação de preço que ocorre na área intermediária. Para isso, desenho outra linha exatamente no meio dos níveis de suporte e resistência principais. Essa linha é o que chamo de linha média. Com ela, podemos dividir a faixa em duas zonas, a superior e a inferior. Sabemos que, enquanto o preço permanecer dentro dessa faixa, apenas duas coisas podem acontecer. Ou ele permanece na zona superior ou muda para inferior, continuando assim até eventualmente romper a faixa. Mas, para esta estratégia, operamos apenas se o preço permanecer dentro da faixa. O próximo passo é identificar onde o preço atual está posicionado. Neste exemplo, ele está na zona superior após rejeitar o nível de resistência. Em seguida, você espera que o preço se aproxime da linha média. Como mencionei antes, enquanto o preço estiver dentro da faixa, ele pode permanecer na zona superior e subir novamente a partir da linha média ou mudar para a zona inferior ao romper decisivamente a linha média. Para identificar isso, analisamos a ação de preço ao se aproximar da linha média. Uma regra prática é que o preço provavelmente se moverá em direção ao nível inferior se romper a linha média de forma decisiva, por exemplo, com uma vela grande de forte momento ou várias velas vermelhas. Por outro lado, se houver algum tipo de rejeição na linha média, há uma grande chance de que o preço permaneça acima dela e reteste o nível de resistência. Vamos ver o que acontece em seguida. Como podemos observar, o preço brevemente rompeu a linha média, mas conseguiu voltar acima, indicando uma leve rejeição nessa área intermediária. No entanto, por ser apenas uma rejeição leve, ainda precisamos de mais confirmação.
Não devemos nos apressar para abrir uma posição e devemos observar o que acontece a seguir. Aqui, vemos que o preço brevemente se moveu para baixo, mas os compradores o empurraram de volta para cima antes que a vela fechasse, formando um longo pavio abaixo. Após várias tentativas de romper a linha média para baixo, o preço falhou, indicando que há uma chance de que ele permaneça acima e reteste o nível de resistência. Este é um bom momento para abrir uma posição de compra. Para o alvo de lucro, configure-o no nível de resistência, e para o stop loss, ligeiramente abaixo do ponto de entrada. Como podemos observar, o preço subiu em direção ao nível de resistência e atingiu o alvo de lucro. Para estratégias lucrativas como essa, também é importante ter uma boa corretora para executar as operações. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir, e vejo vocês no próximo vídeo.